Olá, bom dia, Marcos Amorim de Semeadores Digitais aqui. Estamos prontos para mais um encontro, o nosso 11º encontro. Bom dia, professor José Dilson Amorim, Bruno Pita. Bom dia, queridos. Maravilha. Hoje temos um tema aí bem interessante, né, sugerido pelo nosso querido professor Amado Mestre. Por favor, conduza-nos aí ao tema. Maravilha. Ontem, né, conversando a respeito de algumas excelentes pérolas deixadas por Bruce Lee, me lembrei dos seus pensamentos que sempre me inspiraram muito, né? Inclusive eu usava muito isso nas minhas aulas presenciais, sempre eu citava esse pensamento de Bruce Lee. Mas exatamente, ontem também caiu uma ficha interessante que eu não tinha pensado antes. Eu usava só metade da ideia, né? Ontem a ideia inteira caiu na minha mente quando eu avaliei melhor o texto, né? E o texto de Bruce Lee é aquele quando ele fala quando o soco é apenas um soco, o soco é mais um soco. Aí eu vou citar aqui, abre aspas aqui para Bruce Lee, quando ele fala o seguinte, ó: antes de estudar a arte, um soco para mim era apenas um soco, um chute apenas um chute. Depois que estudei a arte, um soco não era mais um soco, um chute não era mais um chute. Agora que compreendi a arte, um soco é apenas um soco e um chute apenas um chute. É interessante observar o seguinte, isso aí trazendo até para as nossas realidades, para as nossas vidas, que esse é um grande quê da questão. A gente vê as coisas com muita naturalidade, como se fosse tudo muito normal, como tudo muito natural. Até quando você resolve fazer. Às vezes você vê alguém, por exemplo, o cara fez um vídeo ali, tem um canal no YouTube, ou tá fazendo um vídeo, o cara, então isso aí é show de bola, velho, isso aí é tranquilo, você vê isso como uma coisa muito natural. Quando você resolve fazer aquilo, é que você vê por trás da ideia, né? Então, na prática, na vivência, aquilo ali termina sendo algo muito mais complexo do que você imaginava ser. E o mais interessante é que se você se dedica àquilo, você consegue se dedicar, claro, dedicar-se verdadeiramente, aplicando em forma de sabedoria, você começa a chegar num nível muito excelente, que é o nível do discernimento. Aí isso eu associo exatamente às 3 fases do próprio conhecimento. Então, quando o conhecimento nasce no conhecimento, a sabedoria, que é a sua prática, e o discernimento, que é capaz de distinguir o certo e errado. Então, essa fala de Bruce Lee, na verdade, nos leva exatamente a isso. E aí a ficha caiu para mim foi exatamente o que eu sempre falo em relação ao conhecimento agregado a um sentimento mais profundo. Então, você só consegue entender a profundidade de alguma coisa quando você a pratica. Aí você vai descobrir as dificuldades, você vai descobrir as situações mais complexas, você vai ver que, inclusive, tem coisas que você, para chegar naquele ponto, é muito mais desgastante. E aí, em outro momento, o Bruce Lee falou que ele temia muito as pessoas, não que praticava 1000 chutes diferentes, mas aquele que praticava 1000 chutes iguais. E aí vem a figura da persistência, quando você persiste em algo, quando você pratica algo, quando você se dedica a algo, claro que tudo com um fim, você se torna excelente naquilo que você faz. E aí vem a naturalidade, né? Então, às vezes você consegue desenvolver alguma coisa muito naturalmente, ou você admira alguém que faz. Eu fico imaginando, por exemplo, um atleta olímpico. O cara vai lá, sobe no argola, por exemplo, e faz alguns movimentos e abre os braços, faz um crucifixo, simplesmente ali, fala, porra, que lindo, que massa, que coisa linda. Vá fazer. Eu fui praticar uma atividade física, me deu um branco aqui agora. Fui praticar uma atividade, crossfit, pronto. Eu fui praticar o crossfit, e lá no crossfit eu descobri a argola, né? E fui lá fazer a argola e
sentir a dificuldade que é. Então já começa no próprio impulso de você subir e de você trazer para si só. Agora, no movimento simples, que seria como se fosse uma barra, né? E você traz a argola até você. Para você abrir aquilo ali, você tem que estar muito bem. Tanto que eu pratiquei há muito tempo, suspendi até a atividade por motivo de força maior, mas aí não consegui fazer o movimento de abrir os braços assim. Então, o máximo que conseguia fazer era trazer ao peito e até virar, eu consegui virar, mas o crucifixo de você abrir o braço completamente não. É um processo que, olhando, é muito simples, mas não é. É que é não só força, mas equilíbrio, concentração. Então, esse é o grande que, às vezes, a gente se resolve fazer alguma coisa, muitas vezes as pessoas desistem porque eles acham que é muito fácil fazer. Ah, se alguém fez, eu vou lá e faço. Isso é uma verdade, mas é só metade da verdade. A outra verdade é exatamente você fazer as coisas que aquela pessoa fez até chegar naquele nível ali. E por que pessoas desistem, voltam no caminho, não param? Porque exatamente a fase para você chegar à excelência é a da dedicação, da sabedoria, da prática contínua, diária, de você fazer aquilo. E aí é que você começa a entender e valorizar muito mais quando alguém Vai consegue explodir alguma alguma coisa. coisa aí, viu? Vai explodir alguma coisa? Acho que foi o meu alarme aqui, 6h40. Então, nesse caso, esse que é o grande lance, né, que me desperta hoje. Então, não adianta, se você quer realizar alguma coisa que seja significativa, se você quiser tornar excelente em algo que você faz, você realmente tem que se dedicar. Você tem que estudar, estudar, estudar e praticar, né? Estudo e prática. Aquilo que a gente aprendeu com o Marçal, né? Você tem que estudar, e o estudo não é uma coisa assim, tipo, você, eu li um livro. Não, você se aprofundou, você pesquisou, você foi a fundo, você entendeu aquela coisa ali. E esse processo todo é um processo muito árduo, até você chegar no nível de compreender plenamente, que é o nível de discernimento, que é onde você chegou à sua excelência. E ali sim, você começa a fazer isso como se fosse completamente natural, como se fosse de uma forma muito fluida. A ideia do chute, do soco, é exatamente a ideia da prática, né? Então, a prática te levou à excelência. Aí sim você começa a fazer naturalmente aquilo. Mas se você olhar um pouco para trás, você assim, pô, eu achava isso tão simples, tão natural, e agora eu acho simples e natural. Só que são níveis diferentes. Antes você não tinha a menor noção do que era fazer aquilo. Você passou por um processo de refinamento, de aperfeiçoamento, até chegar aqui. Então, hoje você faz naturalmente, mas levando em conta que teve todo um caminho até você chegar ali. Então, isso nos leva a aprender a valorizar mais o outro, ou aquilo que o outro faz, não só o que a gente faz, mas especialmente o outro, porque a gente não sabe o caminho que ele trilhou até chegar naquele momento que ele está. Então, às vezes a gente olha assim, porra, não, o cara tá num nível assim, porra, ele já nasceu assim, não, cara, o cara se dedicou, o cara se empenhou, ele se intrigou aquilo, e olha quantas perdas talvez ele não tenha tido no caminho, olha quanto sacrifício ele teve que fazer até chegar naquele momento. Então, acho que nós estamos muito nesse caminho também, a gente está buscando desenvolver coisas para chegar a uma certa excelência, mas esse caminho até chegar nisso é um caminho árduo. Mas eu acho que acreditar nisso, entender que isso é possível, e até o ponto de sermos naturais no que fazemos, eu acho que aí é que está o grande prêmio, né? E depois vocês têm que dizer, porra, um soco é só um soco, um chute é só um chute, beleza? Eu boto a perna aqui na cabeça aí. É muito natural isso, mas até chegar nesse ponto foi barriga. É isso aí. São, vamos às reflexões aí de vocês. Eu penso também muito por essa linha aí. Tanto que eu deixo claro para todo mundo, né? Quando está falando sobre alguma coisa de execução, ou, por exemplo, quando eu vejo o cara falar assim,
alguns caras que eu assisto e tal, que eles fazem o que fazem, eles falam, velho, é muito fácil você fazer isso aqui, assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre falo assim, eu falo, velho, não, pode fazer, pô. Aí outro cara que vê também fala, rapaz, você viu lá, porra, é fácil, velho, vamos fazer lá. Velho, segura a onda, porque não é só aquilo que você tá vendo. Tem todo um processo para poder o cara chegar naquilo ali. É fácil para ele, porque ele já faz isso. Ele já domina a arte de fazer aquilo ali. Então é muito simples. Eu sei fazer coisas que para outra pessoa é absurdo. Então, como é que você faz isso? Não sei o quê. Para mim é muito simples. Então, pô, isso aqui é fácil demais, pô. Quando vai para número mesmo, é, eu entendo a dificuldade dos números, mas lidar com o número para mim é muito fácil. Eu pego e destrincho uma fórmula muito, muito fácil, assim. Boto na frente, começo a escrever e tal. Só que eu sei que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme. E eu posso transmitir isso para as pessoas como sendo muito simples. Velho, isso aqui é. Como é que você não consegue fazer isso aqui, velho? Isso aqui é básico, velho. Isso aqui é muito fácil. Só que você sempre tem que entender a dificuldade do outro lado, do outro lado. É o que a gente falou da outra vez. Às vezes a gente parece que a gente chega no nível que a gente esquece como foi que a gente começou. E em todo começo não é assim, porra, é muito simples isso aqui de fazer. Nenhum começo, pelo menos os que eu conheço, nenhum começo foi assim. Todo começo você percebe as dificuldades, seja ela de execução, seja ela de concentração, de disciplina, de determinação. Exige um misto aí de várias coisas até você chegar no resultado. Porque se fosse tudo muito fácil, todo mundo conseguia fazer tudo, né, velho? Aí a gente chegava assim e tipo, hoje eu acordei com vontade de criar uma concorrente da Amazon. Vou criar aqui em um mês, eu acho que eu consigo bater, porque é fácil. O cara faz lá. Se o cara administra a porra daquela ali, eu também consigo, porque é muito fácil. Você vai conseguir chegar no nível do cara, mas você vai passar pelas dificuldades que ele passou. Ou se você tiver a sorte dele estar do seu lado ali e te mostrar as dificuldades antes de você chegar nelas, você não é que você não vai passar, você vai passar, mas você já sabe como lidar quando chegar aquela dificuldade ali, porque o cara que passou e se arrebentou, ele vai te dizer, não vai por aqui não, que aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar merda. E é isso que eu vejo de interessante de você sempre ter alguém que te, que te mostre o caminho, porque facilita você chegar a uma compreensão mais completa do que você está querendo. Porque o cara já passou por ali, então ele já sabe os macetes, ele sabe onde tem a armadilha, ele vai te contando. Isso, porra, isso acelera o seu rendimento absurdamente. Eu, certa vez, eu fui numa palestra, conversei com o cara que é dono de uma multinacional. Aí tava na palestra lá, o cara falando com o pessoal, mostrando os pontos e tal, para o desenvolvimento de uma empresa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, a empresa do cara fatura mais de 20 milhões de reais por mês. Uma das empresas, né? Aí terminou a palestra, eu fui conversar assim, sem pretensão nenhuma. Fui só para agradecer e tal. E aí eu apresentei um ponto para ele. Aí ele fez assim mesmo, peraí, segura aí um pouquinho. Aí falou com o pessoal, se despedindo de todo mundo e tal. A galera foi embora. Aí o bicho foi, sentou no palco. Aí ficou do meu lado lá sentado. A palestra tipo, terminou às 9 horas. O cara ficou até umas 11 da noite sentado, velho. Conversando comigo. Não, porque aqui assim, assim. E foi, velho. E ele foi soltando tanta coisa ali. Que eu falei, caralho, esse cara me antecipou aí por baixo em 5 anos de tentativa, velho. Porque ele me contou tanta coisa, velho, assim, sem interesse nenhum. Foi largando. Eu acho que ele só não soltou mais por causa do tempo. Porque já tá, porra, 11 horas da noite já, o cara é velho. Melhor a gente adiantar o lado. Senão vai ficar muito tarde. Mas se fosse, pela pegada dele, acho que se tivesse, por exemplo, durante o dia e ele tivesse com a agenda livre, ele ia falando ali até dizer chega.
Então eu acho interessante você fazer o estudo sim do que você quer, entender o que você tá tentando fazer. Porém, se você tiver alguém que trilhou aquele caminho e ele já sabe os macetes, porra, é top demais, velho. Por isso que eu falo do lance de treinamento e tal. Cara, porra, mas você vai pagar R$ 3.000, R$ 4.000 no treinamento. Eu falei, velho, não é pelo valor do treinamento. É pelo tanto que esse cara vai te economizar de tempo, velho. Porque você alcança um resultado ali que o cara demorou um tempo batendo cabeça para chegar naquilo ali e ele já vai te entregar mastigado, pô. Só dependendo realmente da sua determinação para atingir o resultado. Mas as dificuldades ele já vai te apresentar ali a maioria delas. E você vai saber lidar com ela ali durante o processo. E aí eu não sei se em contraponto disso também as pessoas acabam desmerecendo o conhecimento, né? Que falar, porra, o cara me passou isso tudo aí, agora é moleza, não, não, não vale tanto a pena, tá ligado? Quando fica muito fácil, aí você perde a vontade de fazer. Eu acho que também muita coisa vem desse psicológico aí, da pessoa antes de tentar achar que o tanto de conhecimento que o cara passou já é suficiente, que vai ser fácil demais, não vale a pena tentar. É o que eu percebo até pelo fato de poucas pessoas concluírem, né? Acha que pela simplicidade que o cara passa ali, vai ser fácil demais. Mas essa medida você só tem quando você aplica. Então a galera que não termina esses cursos, treinamentos e tal, não aplicou, velho. Você não conhece a dificuldade ainda. O que desenvolve realmente é a prática. A teoria está ali para te dar uma luz, mas o que vai te desenvolver é a prática. Então, essa questão aí do que o Bruce Lee falou é justamente isso. Antes de você conhecer uma parada, você menospreza porque você está vendo de fora, você acha que é fácil demais. Depois que você mete a cara e fala, eu não vou fazer, aí você percebe a dificuldade que é, você entende a beleza daquilo e você valoriza aquilo pela dificuldade que tem de executar aquilo ali. E aí quando você consegue, você volta a achar fácil demais, justamente porque você já conhece, já domina a prática ali. E, e aí você já enxerga novamente como uma coisa que realmente é simples. Quando se trata de qualquer coisa que você vai executar. Falo, velho, é simples, não é fácil. A gente confunde simplicidade com facilidade. É simples isso aqui de fazer. Não é fácil de fazer, porque exige uma série de fatores. Mas realmente é simples. Agora, outra coisa que eu observo também é que quando você volta a ver como com essa simplicidade, será que não é o momento de você botar uma dificuldade a mais para poder chegar no próximo nível? Porque você está vendo ali já tá de boa. Você, porra, eu consigo executar isso aqui. Vou botar uma dificuldade aqui a mais para poder ver o que acontece. E aí vai se estimulando a crescer o tempo todo, né? Porque o símbolo da prosperidade é isso aí. Se você para de crescer, você já não é mais próspero, independente do ponto que você chegou. Prosperidade é crescimento constante. Tudo que cresce constantemente é próspero. Se parou de crescer, acabou a prosperidade. Show de bola. Eu fui anotando várias coisas aqui ao longo das explanações de vocês aí. E eu me lembrei muito de um vídeo que a gente que tem compartilhado lá no nosso grupo, né? Que fala que por que as pessoas incompetentes se acham incríveis. É bem essa história aqui que a gente está contando. E tem aqueles videozinhos que mostram o trajeto, né? Então você tá aqui, você vai fazer uma trilha de bicicleta. Então você imagina um caminho linear. Você vai partir daqui, vai chegar ali, vai ser tudo lindo, maravilhoso e tá tudo certo. E aí quando você pega a bicicleta e você começa, né, tem até aquelas comparativas, né? Como você acha que é, como verdadeiramente foi. E quando você viu como verdadeiramente foi, não foi nada daquilo que você imaginou que seria. Né? E isso é bem interessante, porque
você começa a perceber que você não vai conseguir, você não tem as ferramentas necessárias para chegar naquele patamar, naquele objetivo que você quer atingir. E você vai precisar desenvolver essas ferramentas ao longo do caminho. Né? E que ferramentas são essas? Disciplina, foco, persistência, né? São coisas que você precisa adquirir, precisa desenvolver, atenção, né? Para que você consiga atingir esse objetivo. Né? E não é fácil. Então, quando você está diante daquele desafio, você vê pessoas que já fizeram, ou você imagina como seria, né, você fazer aquilo. Por exemplo, é por isso que no momento que a pessoa tem uma ideia, a pessoa fica tão empolgada, né? Não, eu vou fazer isso, eu vou acontecer, eu vou mudar o mundo e tal. Né? Os coaches aí, quando terminam as formações, né, a grande maioria das vezes, não, vou mudar o mundo. Aí, beleza, comece por você mesmo. Né? Comece a mudar o seu mundo interior. E a partir daí você vai conseguir mudar o mundo dos outros. E é interessante, quando o cara começa a desenvolver isso, ele começa a ver que, pô, não é bem assim como eu imaginei. E aí depois a gente volta para aquele tema que a gente estava conversando anteriormente, né? A vida orientada a prazer, a vida orientada a objetivo. Se a vida orientada a prazer, não tem outro caminho, não sei desistir. Aquilo ali vai doer. Então, se está doendo, vou fugir daquilo, vou buscar o que me dê prazer. Se a minha vida é orientada a objetivos, pô, beleza, isso é um obstáculo. Eu não sou o obstáculo. Como que eu faço para superar isso? E aí você vai superando aquilo até que você chega num determinado patamar. E aí, quando você chega nesse determinado patamar, o que é que você faz? Você volta para ajudar os outros que ficaram pelo meio do caminho. Isso é bem a história do mito da caverna, né? Sócrates. Então, tá lá as pessoas no fundo da caverna, vendo as luzes passando na frente deles. Então, tudo são sombras, né? Tem uma fogueira atrás. Deixa eu descrever, acho que tem muita gente que não conhece, é interessante. Então, o mito da caverna de Sócrates fala que existem várias pessoas amarradas no fundo de uma caverna, olhando para o fundo dessa caverna, e lá é como se fosse uma espécie de filme, com passando várias sombras, que são pessoas atrás dessas pessoas que estão presas, passando, né, imagens e tal, e elas ficam assistindo aquilo ali. Então, elas nasceram ali já escravas, né, acorrentadas, e não sabem que o mundo não é só aquilo. De repente, alguém começa a desconfiar de que a vida é mais do que aquilo. E aí ele começa a perceber que, pô, eu tô preso. Ele vai lá, ele consegue se soltar e começa a trajetória dele caverna fora, né? Ele tá lá no fundo da caverna e começa a sair da caverna. E aí ele começa a ver, tem um fogo aqui, ó, tem uma fogueira e tem uma galera que fica projetando as sombras lá no fundo da caverna pra gente ficar vendo esse negócio. E aí ele conheceu um pouco mais. E aí ele começa, aí sai daquele processo e vai caminhando até que ele chega e consegue sair da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê o sol. E o sol meio que cega ele. E ele, pô, por que eu vim fazer aqui, né? Só que de repente ele vai se acostumando com a luz, e ele começa a observar ao redor e ele vê que tem pasto, que tem árvore, que tem um mundo inteiro do lado de fora da caverna. E ele passou a vida inteira achando que o mundo era só aquilo que ele conseguia enxergar. E aí, quando ele chegou nesse patamar, ele lembra dos companheiros dele que ficaram para trás, e ele quer voltar, ele quer ajudar essa galera. Então ele volta de novo, né? Já estava livre, estava liberto daquela situação toda. Mas ele volta para poder alertar os companheiros dele de que, ó, na verdade tem o mundo inteiro lá fora, isso aqui é uma ilusão. E aí o que é que os companheiros dele dizem? Isso é maluquice, você tá doido, isso não existe. Né? E é muito comum isso acontecer. Você desenvolve uma habilidade, as duras penas, consegue alcançar aquele objetivo, né? Ver o sol, e aí você quer voltar e quer ajudar as outras pessoas. E as pessoas não raram dizem que você é doido, só você que consegue fazer isso. Né? Isso está ao alcance de todo mundo. Só que muitas vezes não é uma questão só da pessoa não querer fazer, é uma questão da pessoa não acreditar que é possível, ou de pelo menos não desconfiar. Eu acho que é difícil, por exemplo, o cara quando saiu da caverna lá, o primeiro, ele não acreditava que ele ia sair e encontrar o sol. Mas tinha alguma coisa nele que dizia que aquilo ali estava estranho, que aquilo ali não podia ser daquela maneira. E ele foi atrás desse sentimento, né, dessa desconfiança que ele tinha. E essa desconfiança, tem um cara chamado Tom Campbell, que ele escreveu um livro chamado My Big Toe, que é a minha teoria de tudo, que ele fala de um termo que eu acho interessante, que é ceticismo de mente aberta.
que é não confiar, não acreditar em nada, mas ao mesmo tempo não duvidar de nada, né? Então, tipo, você vai estar constantemente duvidando de tudo, enquanto você não consegue fechar um raciocínio. Então, você está constantemente buscando mais elementos para confirmar ou para refutar aquilo que você acredita. Então, nesse processo, se você puder não se apegar a nada, né, é muito melhor para você. Você consegue evoluir de uma maneira muito mais fácil. Então, esse ceticismo de mente aberta é fundamental para o cara que está saindo lá da caverna primeiro, né? Ele sai, e aí esse ceticismo leva ele até chegar à luz do sol. E aí, na volta, como ele já viu tudo, ele quer convencer os outros de que aquilo existe. Só que o outro não viu, ou o outro nem desconfia que aquilo existe. Ele acha que o mundo é aquilo ali, aquelas sombras passando e tal. E de vez em quando aquelas sombras se repetem, né? Então, se você estiver atento, observando, eu acho que é daí que nasce essa inquietude. Você começa a ver, pô, peraí, tá repetindo. Tá passando de novo. Oh, depois dessa sombra vai ver aquela outra, observe. E aí você começa a sacar que tem um padrão naquilo ali. Ou seja, tá muito bonitinho, tá muito repetitivo esse processo. O que é que tá acontecendo? Aí você começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Aí esse impulso é que vai fazer você ir. Aí eu costumo falar, empurrar, né, a caixa que a gente vive. E aí você vê que aquela parede não é de concreto, mas é de papelão. E a partir daí, você começa, pô, beleza, se eu descobrir que isso aqui não é real, o que mais não é real? Você começa a duvidar de tudo. E aí você vai, e o destino é você chegar lá fora da caverna. E depois voltar para ajudar os demais. E aí nesse processo tem algumas pessoas que acreditam em você. Né, que realmente, poxa, eu acredito em você, você sempre foi uma pessoa sensata, então eu acho que realmente você tem verdade aí no que você está falando. Eu quero experimentar isso. E aí você vai conduzindo essa pessoa, você vai mostrando para ela quais são os percalços, quais são os momentos que ele tem que ter cuidado, os momentos que ele pode correr, né? E isso é um grande ganho. Se todo mundo tivesse que fazer isso sozinho, ia ser bem mais complicado. Então, eu acho que se trata muito disso, né? Você primeiro... E aí, quando o cara não sabe o que ele precisa fazer para chegar lá na luz do sol, você conta para ele, aí ele tende a pensar, então é só sair daqui, tipo, tirar a corrente, passar pelo pessoal da fogueira, subir ali, chegou no sol, é só isso. Ah, então beleza, tá de boa, não preciso de você não, consigo fazer sozinho. E aí quando ele vai fazer esse processo, ele começa a ver que não era só aquilo, né? Tinha alguns outros percalços no caminho que ele não tinha previsto. E aí ele precisa manter a persistência. Por que ele vai manter a persistência? Porque ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe que se ele mantiver o ritmo, né, ou se ele mantiver o foco, ele vai inevitavelmente chegar naquele destino. Mas note que para o primeiro foi muito mais difícil, porque ele não sabia onde ele ia chegar. Ele só sabia que tinha alguma coisa errada, e que ele tinha que chegar em algum lugar. Né? E quando ele chegou lá na luz do sol, ele achou que, descobriu o universo, isso aqui é o que há de vida. Só que depois ele vai perceber que existe um céu, que existem estrelas, que existem outros planetas, ou seja, que esse negócio não tem fim. Então ele só chegou num nível, num patamar. Por isso que o Sócrates falava, né? Só sei que nada sei. Porque o processo é esse mesmo. Se você pegar um paralelo lá do livro, do vídeo que eu estava falando, né? Porque os incompetentes se acham incríveis, é bem isso. O cara vem de fora, né, isso é fácil, eu vou conseguir fazer, eu sou o máximo, eu conheço tudo. Depois o cara começa a se relacionar com aquilo e ele descobre que ele não sabe nada. E aí ele começa a estudar e vai desenvolvendo e chega, por mais que ele chegue num ponto em que ele conhece muito, ele começa a duvidar daquilo, se realmente aquilo é muito. Porque para ele aquilo é natural, que foi o que o Bruce Lee falou, né? Então o soco passou a ser novamente apenas um soco. Então para ele aquilo é tão natural que ele não consegue enxergar nada de especial naquilo. Simplesmente porque a prática foi levando ele a atingir aquele nível de resultado. E engraçado que por mais que ele até tenha uma autoconsciência do que ele sabe, ele sempre enxergava o que ele consegue melhorar. Que acho que é a grande diferença entre o verdadeiro especialista para o cara que é iniciante. O iniciante acha que ele já sabe tudo, não precisa aprender mais nada. É muito fácil, isso aí eu já sei tudo. E o cara que é um especialista, ele tem consciência, muitas vezes ele não tem consciência do quanto ele sabe, mas ele entende que ele sabe alguma coisa e que ainda falta muito para aprender. Então ele está sempre observando o que falta aprender, ele nunca para observar o que ele já sabe. Então isso mantém ele humilde e mantém ele em crescimento. E também mantém ele míope,
né, com relação à habilidade que ele tem comparado aos demais. Mas é melhor que ele seja míope, observando sempre a questão de onde ele pode melhorar, onde ele pode crescer, do que ele se achar o máximo e achar que não precisa aprender mais nada. Aí ele volta a ser um incompetente de novo. Né? Note que o cara pode ser um especialista e se tornar um incompetente novamente. Porque a gente estava conversando, né, ontem, anteontem, de que o universo é dinâmico, ele está o tempo todo se movendo, o tempo todo se transformando. Então, se eu chego num ponto em que eu acho que eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, eu me basto, você começa a ficar para trás. As pessoas começam a chegar naquele nível de conhecimento que você tem e começam a ultrapassar você. Então, em pouco tempo, tudo aquilo que você sabe não vai servir mais de nada. Então, é importante se manter constantemente em atualização, em constante crescimento, para que você vá alcançando níveis cada vez maiores. E com isso você também possa ajudar as outras pessoas que querem alcançar o mesmo nível que você. E aí entra aquela história que eu falei, né? O seu objetivo tem que ser, outra frase do Bruce Lee, depois eu pesquisando aqui, descobri que até na referência nem a ele, né? Nem dada a ele a referência, mas assim a Leonardo da Vinci, que também foi outro gênio, não fica devendo em nada. Que é a questão de que só um aluno medíocre não supera o seu mestre. Então, o seu objetivo tem que ser fazer com que o seu discípulo te supere. Porque se você passou décadas da sua vida desenvolvendo aquele conhecimento, aquela habilidade, e você agora sabe qual é o caminho mais curto para atingi-la, não tem nenhuma razão para que seu discípulo não seja melhor do que você. Porque ele já vai partir de um patamar que você não teve. Ele não vai gastar os mesmos 20, 30, 50 anos que você gastou para chegar na mesma conclusão. Ele meio que já tem aquela conclusão ali, de graça. Ele só precisa de quê? Mais uma vez, disciplina. Disciplina em todas as áreas da vida. Você precisa de disciplina para desenvolver aquilo que você tem como conhecimento, e o seu discípulo precisa de disciplina para pegar aquilo e implementar, e ver que aquilo realmente funciona. E a partir daí acrescentar algo que é dele, e levar isso para um outro nível. E se o mestre tiver humildade suficiente, ele vai aprender com o discípulo. Então é aquela história não sei se aplica aqui, mas da cobra que morde o próprio rabo, né? Um ciclo que não tem fim. Aí você vai ensinando e aprendendo ad eterno. Foi basicamente isso aí que eu consegui pescar. Maravilha, viu? Isso é bom demais. Engraçado, vocês foram falando aí e uma série de coisas vieram à minha mente. O próprio Bruce Lee, em outra citação dele, ele fala da importância de esvaziar a xícara, né? Ele fala assim, esvazie sua xícara para que você possa experimentar do meu chá. E isso é muito incrível, porque mesmo quando você passa por todo um processo de chegar à simplicidade, né? De um chute, de um soco, para você é completamente simples e fácil, você tem que desenvolver uma outra característica para não se tornar soberbo. E aí é o diferencial. E aí entra uma figura que Cristo nos ensinou muito bem, que é a figura da compaixão. E a compaixão ela tem um aspecto muito peculiar, que é exatamente você ser capaz, você tem simpatia pelo outro e é capaz de ajudá-lo no processo de vida a alcançar também esse nível de excelência. Até, deixa eu pegar aqui, eu acho que vale a pena a gente abrir aqui, deixa eu dar uma consultada rápida aqui. E tem uma... Olha só. Aí tem várias definições, mas eu achei essa daqui uma muito legal. Ele fala assim, ó, compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a trajetória pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Isso é incrível. Então, resumidamente, é você ter simpatia piedosa pelo outro, para que você consiga ajudá-lo na sua trajetória e, consequentemente, diminuir os impactos de o ajudá-lo, né, a chegar em uma excelência de uma forma muito menos dolorosa, muito menos árdua do que talvez você chegou para chegar até aquele ponto.
A gente acompanha, assim... Parece que a conexão dele caiu, hein? Levaria lá, talvez um tempo, levaria um tempo muito maior para alcançar determinado nível de excelência. E a compaixão faz parte disso. A gente falou aqui no início de pessoas que aprenderam a ganhar dinheiro, chegaram em alto nível disso, continuam fazendo isso, continuam ganhando dinheiro, mas conseguiram desenvolver a figura da compaixão. A compaixão não quer dizer que você vai dar de graça simplesmente aquilo que você arduamente conseguiu alcançar, mas você vai oferecer, minimizar aquilo, minorar o impacto, né, o esforço, ou talvez as perdas que aquela pessoa poderia ter muito mais e talvez não conseguisse nem enxergar a determinado nível. Então, quando alguém olha de fora e diz, pô, fulano é uma referência naquilo. Então, ele teve todo um trajeto, ele passou por toda essa fase, princípio, meio e fim, para alcançar essa excelência ou discernimento que ele faz. Agora, ele é incrível mesmo quando ele não se assoberba diante do ponto que ele chegou, mas ele é capaz de voltar e trazer pessoas. Aí o exemplo maravilhoso que nós temos, obviamente, é o maior de todos, que é o do próprio Cristo, né? Ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele tinha... as pessoas dizem, ele tinha pena, não. Pena e compaixão são coisas completamente diferentes. Ele tinha compaixão, porque, na verdade, ele tinha simpatia por nós. Ele tem simpatia por nós. E ele foi lá e usou todo um procedimento para poder trazer as pessoas ao nível dele. Então, a gente vai lá, pega a história dos homens que Jesus Cristo escolheu para levantá-los e colocá-los em outro patamar, foi exatamente usando de compaixão. Eles erravam, por o fato de errar, Pedro mesmo é uma figura, Pedro era muito impetuoso, assim, ele queria fazer o máximo que ele podia e etc., tanto que apanhou bastante, né? Até do próprio Jesus. Jesus batia um pouco mais forte nele algumas vezes, exatamente para tirar dele aquele sentimento e imputar nele um sentimento de amor. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu chegar em um nível diferenciado e superando uma série de coisas que talvez Pedro vivesse uma vida inteira e não fosse... nunca tornaria ou se tornaria aquela pessoa que ele se tornou. Tanto que Cristo designou a ele a condução, né, daqueles apóstolos até determinado ponto. Então, isso é muito interessante observar, porque é muito mais importante do que a gente entender que para você chegar em alto nível, você tem que passar por um processo, mas uma vez chegando lá, e se você consegue desenvolver a compaixão, você consegue trazer os outros, receber mecanismos de fazer isso. Sempre lembrando, você não precisa dar de graça aquilo, porque você trabalhou para chegar, mas você pode estimular o outro a valorizar aquilo que você fez, mas para que ele consiga chegar naquilo de uma forma mais minimizada. Isso nem sempre é muito bem visto, porque, na verdade, a gente fala sempre muito de vender, de vender. Eu acho que todos nós realmente temos que aprender a vender. Vender é uma coisa importante. E o valor, ele é muito maior do que o dinheiro. Então, na verdade, a gente vende para as pessoas o valor que é alcançar aquilo, e não simplesmente uma troca financeira, por isso ou por aquilo. E, às vezes, a forma que você tem realmente de identificar quem são as pessoas que talvez mereçam a sua compaixão são aquelas que não se prende a valores materiais, mas ao valor real daquilo que você é capaz de oferecer. Isso é um processo que não é muito simples, porque as pessoas não são gratas naturalmente. Acho que ingratidão é muito mais forte no coração das pessoas. Então, talvez a gente que costuma a passar informações para as pessoas, a gente consegue sentir isso. São poucas as pessoas que são capazes de voltar e dizer, porra, valeu, cara, aquela informação que você me deu foi super valiosa. Ou aquela informação que você me deu foi, assim, show de bola. Às vezes o cara vai lá, bota uma questão imensa, você senta com ele, trata com ele,
E às vezes você coloca a informação para ele e é capaz de voltar lá e dizer assim, porra, valeu, aquela informação foi muito útil para mim. Só que se você se deixar levar por isso, você não consegue atingir outras pessoas, porque nem todo mundo é ingrata como aquela que você ajudou. Aí entra uma série de processos em cima disso. Eu acho que o que não pode jamais deixar de você, uma coisa que você não pode jamais perder, quero dizer, é essa compaixão. Você não sabe quem é a pessoa que talvez você precise desenvolver mais compaixão. Então você vai desenvolver para todo mundo. É como o Cristo falou, o trigo e o joio nascem juntos. O trigo e o joio nascem juntos. Mas como é que você vai discernir quem é um e outro, já que são muito parecidos dentro do seu processo de crescimento? É exatamente quando ele crescer. Aí sim você tem condição de separar perfeitamente um do outro. E aí a gente vai aprendendo esse processo natural de vida, nas coisas que a gente faz e também na nossa vida pessoal. Acho que isso aplica-se a tudo, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal, né? E a figura de melhorar o tempo todo envolve isso. Porque quanto melhor você for para você mesmo, melhor você conseguirá ser também para os outros. E consegue ter mais compaixão e consegue trazer mais pessoas para cá. Isso que é mais ou menos isso aí também, que eu queria colocar para vocês adicionalmente. E lembrando para a Pita, né, que sim, Pita, você pode acordar com vontade de ser um cara que pode faturar 200 milhões por ano, por que não? Um trilhão de reais em valor atual, né? É isso aí, meu irmão, continue firme. Não, é interessante essa questão, porque vai de encontro a uma coisa que eu acredito, eu acredito muito, que é a questão do que tem por trás. Até que, assim, eu costumo falar realmente, geralmente, de coisas que eu senti deficiência e que alguma coisa que me pegou e me arregaçou, tá ligado? E aí, essa questão do propósito foi uma das coisas que, porra, bateu e bateu com força. Tipo assim, véi, você não deu certo porque não teve propósito, pô. Você é doido, você quer um negócio pra você mesmo, você não quer pros outros. Aí eu entendi isso aí, o poder do propósito, e quando você vê pessoas que se comportam dessa maneira, como vocês citaram aí, de que se dispõe a chegar num caminho, porque você pensa o seguinte, você está aqui no litoral, porra, aí você tem uma zorra de uma ilha que está lá no Triângulo das Bermudas, aí você vai para lá, você pega o barquinho e você vai até a zorra lá, e você passa por tempestade pra caralho, várias vezes seu barco já quase que afundou, aí você tá chegando, ainda tem o mito da região, porque todo ponto que você quer alcançar tem um mito por trás, tem depois que você passa de todas as barreiras, pode parar para observar isso, depois que você passa por diversas barreiras, você fala, porra, agora eu vou chegar. Sempre tem um Kraken no final que fala, ó, ali tem um Kraken, velho. Quando você chegar perto, você vai se lascar, porque o bicho vai pegar lá, vai trucidar você. Aí você já vai com medo do que já perto ali vai ter alguma coisa bizarra ali te esperando. E aí quando você vê, você passou do mito do local, você chegou, você, porra, tô aqui. Cheguei. Caralho, eu consegui, velho. Cheguei aqui onde eu queria e tal. Porra, aqui é massa, porra, pra lá tem um monte de coisa, dá pra fazer um bocado de parada, é divertido pra caramba, dá pra passar o resto da vida desse jeito. Aí você tá lá sozinho, velho. Aí você, porra, o que é que eu vou fazer agora? Assim, eu vou pegar o barco, vou voltar lá e vou trazer mais gente pra cá. Olha que negócio maluco da porra. Você vai voltar o caminho inteiro pro começo pra poder ajudar uma pessoa a chegar onde você chegou. É doideira demais, velho. Aí eu parei assim, eu falei, mas é aí que tá a parada. Se você segurar pra você, você em algum momento da vida você vai perder, porque primeiro não é seu. Quando você veio pra cá já existia, pô. Não é uma parada sua. Se você não tivesse nascido, ia estar tudo do mesmo lugar. Ia estar tudo do mesmo jeito. Ou seja, você não é o centro do universo.
Então não vá achando que foi você sozinho que criou a zorra toda. Você está administrando aqui, mas se você não passar isso adiante, isso vai se perder em algum momento porque vai morrer com você. Então, querendo ou não, o medo de perder, você vai acabar perdendo no final. Porque você não vai ficar com nada que está aqui. Você vai morrer e vai largar a porra toda aqui. Então, qual é o intuito da parada que eu percebi? É realmente você chegar em algum lugar para você mostrar às pessoas como é que se chega naquele lugar. E aí essa parada não morre, vai passando de uma geração para outra e as gerações que nem nasceram ainda têm a oportunidade de viver uma parada massa porque você passou para frente, entendeu? Aí eu entendi, eu falei, porra, não é para mim. É para quem ainda nem veio, velho. É para quem ainda nem chegou aqui, bicho. Porque quando essa pessoa chegar aqui, já vai ter o conhecimento necessário para poder viver, tocar a vida, ser o que ela quiser ser. Então, quando eu percebi isso aí, falei, velho, já saquei, já entendi que o negócio não é para mim. Eu tô fazendo, mas não é para mim, é para os outros. E é muito louco quando você enxerga isso, que até a forma com que você vê a ideia, o negócio, muda, velho. Você tem até um cuidado maior. Porque é interessante, né? Geralmente, quando a parada é pra gente, pelo menos eu, né? Tinha esse comportamento. Quando a parada era pra mim, eu fazia de qualquer jeito, porque era pra mim. Falar, velho, eu tô acostumado aqui, não tem problema não, vou fazer do jeito que eu quero aqui e tá de boa. Mas quando é alguma coisa pros outros, você vai com um nível de critério maior. Você vai com um nível de cuidado maior. E aí, quando eu percebi que um negócio, uma ideia, não é para você, não se trata de você, e sim para os outros, eu, porra, tem que ter cuidado com isso aqui, porque imagine se eu entregar qualquer coisa para outra pessoa, velho. Se eu mostrar um caminho para a pessoa e a pessoa quebrar a cara e se lascar, ficar muito pior do que quando eu peguei na mão dessa pessoa para trazer. Ou na analogia do barco, pô, se eu for buscar alguém e eu não tiver com o meu. Porque eu já sei quais são os problemas que eu vou enfrentar no caminho. Então, o barco que eu vim, beleza, me ajudou a chegar ali, mas eu não sabia que tinha, eu poderia ter me perdido no caminho. Qual é a minha obrigação agora? Porra, eu tenho que construir um barco mais reforçado, velho. Porque se eu sendo que eu vou atravessar aí, eu vou atravessar com outra pessoa. Se essa pessoa morrer na viagem, eu vou ter que botar uma parada mais reforçada aí para poder carregar essa galera até lá. E é o que esses caras fazem, né? Você vê que esses caras, quando estão no nível mais alto, eles montam uma estrutura do caralho para poder você não se perder no caminho, velho. Os caras se preocupam com o fato de você pegar o caminho e continuar no caminho certo ali e, independente do que aconteça de imprevisto, minimizar ao máximo a chance de dar errado. E aí, quando eu entendi isso, porra, eu fiquei de cara, eu falei, velho, é isso aí, porra. O foco é esse, e era pra eu ter entendido isso, era pra eu ter sacado isso antes. E aí, agora que eu saquei, até a forma, até a emoção que você sente, o sentimento que você tem por aquela parada muda. É diferente, velho. Aí eu achei muito interessante isso aí, eu vi que também é esse mesmo, não tem outro, velho. Esqueça que nada aqui é pra você, não se trata de você. Massa. Isso aí encaixa com o que a gente estava conversando também algumas lives atrás, sobre a questão da ideia, né? De não contar para ninguém minha ideia, porque para os outros não roubarem minha ideia e tal. Só que é bem isso que você falou, não é para você, é para o outro. Como é que você vai saber se você está realmente atendendo, né, satisfazendo a necessidade do outro? É colocando a ideia na rua, falando dela, fazendo o mais rápido possível o produto, entregando, testando, melhorando, ouvindo as pessoas que estão usando ele. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar o foco no cliente, para o qual realmente o produto foi feito. Esqueceu a questão do dinheiro, não que o dinheiro não é importante e tal, as pessoas têm essa conversa, o dinheiro é muito importante. Sem dinheiro você não consegue, nesse planeta que a gente vive, terceira dimensão, a gente não consegue fazer praticamente nada. Então, o dinheiro é fundamental para que as coisas aconteçam. Só que você não deve fazer as coisas por causa dele. Ele é como se fosse o oxigênio. Essa é a mesma coisa de você dizer que por que você existe? Eu existo para respirar. Isso não é verdade. Você está aqui, você tem um propósito maior. Você precisa respirar para atingir seu propósito. Então, o seu objetivo de vida não é ganhar dinheiro. O seu objetivo de vida é fazer uma outra coisa, servir os outros. E nesse processo você ganha dinheiro, que o dinheiro vai te permitir
continuar fazendo o que você faz até com uma qualidade maior. Então, essa é a importância, né? Tanto que quando você está lá fazendo atividade física, o que o instrutor fala normalmente? Respira direito, inspira pelo nariz, solta pela boca, porque você precisa estar bem oxigenado para conseguir executar o exercício. Se você fizer um exercício de intensidade muito alta e prender a respiração, você passa mal, desmaia. Né? Então, é importantíssimo o dinheiro. Só que ele não é a finalidade, ele não é o objetivo. O objetivo é isso aí que você falou, é atender, é servir o outro da melhor maneira possível. E, consequentemente, o dinheiro vem e, com isso, você consegue fazer um trabalho cada vez melhor. Show de bola, cara. Aqui caíram várias fichas para mim aqui, várias chaves se abriram de uma forma muito incrível, né? Quando o Peter trouxe aqui para mim, não é para mim, é para os outros, né? E isso aí é interessante. Eu fico fazendo aqui, minha cabeça fica rodando aqui a mil. Aí já me lembrei do perfeccionismo. O que é que perfeccionismo tem a ver com tudo isso? Perfeccionismo é perda de tempo, é individualidade, é falta de propósito. Tudo isso está dentro disso. Por quê? Porque, na verdade, quando você entende seu propósito, que aí envolve ativar a identidade, como o Pablo fala, né? Então, para você entender seu propósito, tem que ativar a sua identidade. Quem é você naquilo que você faz? Um chamamento interessante que mexeu muito comigo foi quando o Pablo falou que ele estava chamando os generais. Tinha alguma coisa num propósito muito maior. E eu não entendia isso a priori, mas eu não sei, eu senti que aquilo era para mim, de alguma forma. Eu queria entender aquilo tudo. Eu já acompanho ele, porque ele tem conseguido me ajudar a ativar uma série de coisas dentro de mim, inclusive a minha própria identidade diante disso. E aí a gente começa a falar, pô, peraí, beleza, então se eu consigo ajudar pessoas, eu preciso ativar isso de uma vez por todas. E aí vem, porra, não, mas eu só vou conseguir ajudar se estiver perfeito. Quando na verdade não é isso. Eu acho que é o caminho. Quando você entende o caminho, você vai e busca as outras pessoas. Porque você começa a entender o seguinte, porra, eu não consigo, não vou. Qual o sentido de chegar lá sozinho? Não tem sentido eu chegar lá sozinho. Eu vou buscar mais gente, vou me preparar mais. Mas e por que, de alguma forma, essas pessoas são importantes? Porque, na verdade, não é você o caminho. Já tem um cara que é o caminho, certo? E aí isso é muito importante. Só que, na verdade, você está ajudando pessoas a também trilhar esse caminho de alguma forma. Então, quando você descobre como chegar no caminho, antes de chegar ao fim, porque o fim é o prêmio, pô. O fim, na verdade, é o prêmio que você, de fato, pode ou não tê-lo. Então, essa coisa de ativar propósito, hoje mais do que nunca, isso tem sido muito forte em mim. E eu estou aprendendo muita coisa ainda, tenho muito que aprender, as coisas estão começando a carregar na minha cabeça aqui. E aí a gente começa a entender, tipo, quando Cristo veio na concepção humana, e muita coisa ele não lembrava, não entendia, isso aí fazia parte de um determinado propósito, isso foi aos poucos elucidando ele, porque muitas vezes ele subia aos montes, porque muitas vezes ele buscava a orientação de cima, e porque ele teve que passar por uma série de provas, por assim dizer, porque cada elemento daquele, até ele conceber quem era ele só começou a buscar as pessoas quando ele concebeu quem era ele, quando ele ativou a identidade dele, quando ele entendeu o propósito daquilo. E a partir daí ele começou a buscar essas pessoas. E foi pegando as pessoas e foi também chamando elas, porque qual era o propósito dele? Era salvar as pessoas. Como é que ele conseguia salvar as pessoas se ele não conseguisse trazer pessoas dos mais baixos níveis, por assim dizer, de vida, né? As mais indultas, as mais desprezíveis, as que eram completamente significantes para os outros. E foi exatamente o que ele fez. Ele começou a trazer essas pessoas consideradas insignificantes e dizer, rapaz, você consegue fazer algo muito maior do que aquilo que você imaginou. Isso é muito maior para você, isso é gigante, isso é incrível. E você pode fazer, eu não posso, não consigo. Pode sim, consegue sim.
eu vou te provar que você consegue. E foi o que ele fez ao longo da vida dele, que foi uma vida prática, relativamente curta, né? 3 anos e meio, por exemplo, ele teve para poder montar isso tudo. Trouxe pessoas que não tinham a menor noção do que era tudo aquilo. Deu uma travada aí. O cara foi-se embora. Para ver se Os escribas, os fariseus, que eram homens que se achavam muita coisa, quando na verdade não eram porra nenhuma. E Jesus Cristo colocava isso muito forte sobre eles. E batia muito forte neles, às vezes direta e indiretamente. E é muito interessante isso. Por outro lado, ele acolhia a compaixão pelas outras pessoas, trazia ela, identificava ela, ativava elas como um ser humano importantes para Deus. E isso tudo faz parte de um propósito de vida. A gente traz isso também para a nossa realidade hoje, porque a gente precisa se identificar como ser humano, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito. Mas o que eu posso fazer de alguma forma para ajudar outras pessoas a chegarem em outro nível, outro patamar. E aí começa esse processo de construção. Quando você vai lendo e vendo, o próprio Cristo aprendeu, isso é incrível, cara, com as pessoas no caminho que ele viveu. Quando ele pegou Pedro, quando ele pegou um cobrador de imposto, então ele, na verdade, começou a sentir aquele sentimento de ser humano que ele não tinha, efetivamente ele não tinha, mas ele conseguiu sentir isso naquelas pessoas. E a partir daquilo, ele aprendeu algo e a compaixão dele ainda aumentou. Então, quando você volta e busca as pessoas para fazer com elas um caminho, é uma troca. Por isso que o perfeccionismo, na verdade, esse preciosismo, ele é completamente desnecessário. Ele é completamente antiproducente ou contraproducente. O que, na verdade, vai fazer com que você cresça é você conseguir trazer mais pessoas ao caminho junto com você, para alcançar muito mais, ajudar elas e se ajudar a melhorar. Aí, sim, o processo é feito. Aí chega naquele ponto que a gente discutiu essa semana. Cara, não adianta eu pegar alguma coisa e achar que está tudo lindo e maravilhoso e lançar sobre alguém. Na verdade, o que eu preciso a ideia veio, beleza, mate a ideia e agora bote ela para germinar. Tudo só cresce quando você mata. Depois que morre, ele germina, é incrível isso. E aí, com esse processo, as pessoas vão te ajudar nesse ponto. Marcos contou algumas experiências dele aqui com o produto que ele está desenvolvendo, por exemplo, que, na verdade, muitas pessoas terminaram e dizem, porra, isso aqui, olha só que negócio massa. Um diz, porra, não, cara, se você fizer, eu compro. Outro assim, rapaz, isso aqui ninguém vai querer. Uma coisa assim, mas se isso, e se aquilo, e se aquilo outro, cara, porra, não, aí eu compro também. Então, o que acontece? No processo, você pegou pessoas que não acreditavam no que você ia fazer, encontrou pessoas que acreditam no que vai fazer, porque talvez estejam mais relacionadas com você, mas no final você está trazendo pessoas com sentimentos diversificados, variados, que vai, na verdade, crescendo junto e vão colaborar significativamente com aquilo que você está desenvolvendo. Então, para mim, a chave que foi nesse formato aí, e que, na verdade, você não consegue chegar no lugar sozinho, você pode desenvolver muita coisa, e se você chegar e dizer assim, porra, cheguei no alto da montanha, no Everest, eu vi na porra toda de cima, qual é o prazer daquilo, se não um grande individualismo? O sentimento que você tem, talvez você, porra, vou lá embaixo buscar essa galera para ele vir para ver como isso aqui é lindo. Porra, vou levar uma galera aqui para ver o pôr do sol. Vou levar uma galera aqui para ver o nascer do sol. Nada nessa vida tem um prazer genuíno quando a gente faz sozinho, cara. Então, acho que é isso faz parte da nossa vida, do que a gente faz, do propósito. Claro, né? Tem todo um processo seletivo dentro disso. Aí é a estrada, é o caminho, né, para você chegar àquilo que é maior. E que eu acho que toda essa ajuda tem um prêmio muito maior por trás de tudo isso. A gente ainda tem que aprender muito e descobrir isso, mas a gente tem um alvo, tem um propósito, tem um prêmio. É isso que faz a diferença. Então, o que nos estimula hoje? O que a gente tem aprendido ao longo, pelo menos para mim tem sido muito importante, é que quando você faz alguma coisa e pensa numa recompensa, ela termina sendo muito mais forte, sendo muito mais objetiva. Por que você tem que pagar hoje? Antigamente não tinha dinheiro, havia uma troca. Eu tinha isso, te dava aquilo, você me dava alguma outra coisa. Hoje tem o dinheiro, que é a coisa que move o mundo
que não é assim e não será. Eu creio num dia que a gente não vai precisar mais de nada disso. Quando acabar a fé e a esperança, e que ficar só o amor, aí sim a gente vai estar completamente livre de muita coisa. Mas a gente já aprendeu muito um com o outro, a gente vai estar todo mundo dentro de um mesmo patamar de entendimento, de crescimento. De repente, o que a gente vai fazer a partir dali? Sei lá. Outra coisa, com certeza não é estagnar, porque Deus não parou. Aí Jesus fala assim, meu pai está trabalhando até agora, que é o cara que criou a zorra toda. Então, se ele está trabalhando até agora, pai, imagine a gente. Vai chegar nenhum momento de conforto. Não tem momento de conforto. Tem momento de produzir. Se você não produz, como ele falou, a árvore que não produz não serve para nada. A não ser cortada, queimada e lançada fora. E eu não quero ser, cara, improdutivo. Eu quero ser produtivo. E estou aprendendo todo dia aqui com vocês, com os semeadores digitais, a ser o mais produtivo que eu puder. Obrigado, queridos. Ele vai até mais longe, né? Ele fala que pessoas que não produzem são sanguessugas na terra, são parasitas. É bem mais pesado aí os termos que ele utiliza. Você é um parasita, você não era nem para estar aqui. Ele fala, porque você não produz, você não serve para nada. E aí é aquele negócio que a gente falou há algumas reuniões atrás, né? Que são verdadeiros mortos-vivos, né? A pessoa que não produz é um zumbi. Já morreu, só esqueceu de deitar. E é bem por aí, velho. O lance é esse aí. Todo mundo veio para poder entregar alguma coisa. Se tem uma pessoa que não está entregando algo, a equação não fecha, entendeu? E eu acredito que muita coisa que tem de errado por aí afora, justamente vem desse princípio de que tem muita gente que não está entregando o que era para estar entregando. E aí a conta não fecha. Sempre vai faltar alguma coisa para alguém, porque alguém deixou de entregar. É isso aí, vamos fazer, cabe a nós fazer realmente nossa parte, estimular e influenciar pessoas também que elas aprendam e façam a parte dela, e torcer aí para que as coisas mudem de cenário e que melhore, né? Mas o caminho é esse aí, velho. É cada um produzir, fazer sua parte. Tem, diferente do que todo mundo pensa, tem campo para todo mundo. Não é falta de campo, a desigualdade não é por falta de território, não é por falta de campo, não é por falta de, de recurso, de matéria-prima. Tem para todo mundo, velho. Eu acho que o que a gente tem que encontrar é o nosso nicho aí de entrega e fazer o melhor que a gente conseguir. O resto que não está no nosso controle não cabe a nós ficar se matando aí de preocupação. Faz o máximo que você puder, velho, e o resultado aí é consequência. Show de bola. Foco no presente e olho no futuro. Pois bem, galera, acho que tá bom por hoje, né? Chegamos aí discutimos bastante coisa. Acho que foi uma live meio de consolidação, né, das coisas que a gente veio estudando nos últimos encontros. A gente está começando a integrar isso aos pouquinhos, né? E dando para a gente uma visão mais clara de que realmente a gente precisa executar, fazer. E à medida que a gente vai executando, a gente vai confirmando cada vez mais, né, os insights que nós vamos tendo aqui, e a gente vai fazendo cada vez mais, né? Então, é um processo cíclico, mais uma vez, né, de executar, ter o resultado, comprovar que aquilo funciona, e aí desenvolver um pouco mais, né, expandir um pouco mais na mente, e aí buscando. A história de jogar o chapéu do outro lado do muro e buscar cada vez mais. Vou abrir aqui a palavra para quem quiser fazer suas considerações finais, para a gente finalizar a nossa transmissão de hoje. Bom, usando o ciclo aqui, né? Vou usar da palavra aqui pela ordem. Na verdade, vai querer muita ficha para mim aqui. E tem muita coisa em mim mesmo, que aí a gente fala muito sobre a semente, né? Que na verdade o nosso propósito aqui de semeadores, a gente não tem nem ideia, eu acho,
do tamanho disso. Na vida de cada um de nós, né? Para mim, muito mais do que aprender a desenvolver qualquer coisa em nível de negócio, mas eu tenho utilizado esses momentos também para trabalhar, ativar a minha própria identidade, né? Do meu próprio propósito e os mecanismos que eu posso usar para isso. Então, eu estou ativando a mim mesmo, como ser humano, como propósito, minha própria relação com Deus e com os propósitos dele, termino isso, isso tem vindo aqui para mim muito fortemente, aprendendo a lidar com as coisas que eu preciso fazer, o meio de sobrevivência, né? Os próprios discípulos de Cristo, eles tinham meios de vida, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, fazia cestos, fazia um artesanato para sobreviver enquanto ele pregava e cumprir o propósito maior dele, em termos de sobrevivência. Então, a gente vai encontrando aqui que a gente precisa encontrar nosso meio de vida, mas o nosso meio de vida é muito maior do que aquilo, simplesmente. Então, o foco não é só esse, o foco é muito maior. E aqui nesses encontros eu tenho conseguido sentir as duas coisas, né? Como oferecer melhor o que eu tenho como meio de vida e como ativar em mim o meu propósito maior, que é servir. E um dos pontos que me caiu aqui, exatamente nesse momento aqui agora, uma chave que eu recebi aqui foi: não julgueis e não condene. Não sei porquê. Isso aqui ainda vou analisar, mas veio para mim aqui, e isso tem a ver com algum sentimento, alguma coisa. E quando a gente tratou aqui de que eu estou num ponto, eu preciso voltar para buscar outras pessoas, isso envolve uma série de aspectos, dentre eles talvez esse, né? Não julgar e não condenar, que a gente não sabe exatamente por que aquelas pessoas têm a ação que têm. E, na verdade, você vai trazendo, arrastando. Quem vai fazer isso aí na frente disso não é trabalho nosso. De julgar, de condenar, a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem de arrastar, de buscar e de trazer. Quanto ao julgar, não pertence a gente. Como a gente não pertence, a gente vai jogar rede e sai trazendo aqui. E na hora aquele que é o maior de todos é que vai fazer esse julgamento de quem, do propósito que foi. Vou deixando a nossa vida abrindo essa mente para mim, abrindo minha mente para isso, quer dizer, e seguir em frente. É isso aí, galera. Tamo junto. Não é para mim, é para os outros. Que nós sejamos simplesmente um apóstolo, né? Um discípulo, ou o que quer que Deus queira fazer na vida da gente. Obrigado, bom dia para vocês. Eu, quando eu percebi isso, quando caiu essa ficha do lance do serviço, do fato de não se tratar de mim exclusivamente, casou com uma frase que eu tinha ouvido há um bom tempo atrás. E é fato a questão de que quando cai uma semente em um campo, em um solo, é só questão de tempo ali para poder ela nascer, né? Ela germinar e em algum momento ela só espera uma chuva ali para poder ela crescer. E aí essa semente foi lançada na minha cabeça aí há um bom tempo atrás, quando eu ouvi, não estava estava 0% envolvido com isso tudo que eu tô hoje. E eu só tava de curioso mesmo, fuçando lá o YouTube e tal. E aí eu vi um vídeo de um cara, o Conrado, e aí ele falou o seguinte: naquele período lá caiu essa semente lá e ficou lá, né? Ele falou o seguinte: quem não nasce para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. E aí ficou lá, eu ouvi aquilo e ficou lá. E aí quando veio essa concepção aí do propósito, a frase
apareceu estampada na hora, assim, na frente, velho. Quem não vive para servir não serve para ver. Eu falei, a semente, velho. E largou lá atrás. A porra veio germinar agora. Você vê que ele só fica ali, velho. Sempre fica ali, só aguardando a chuva. E é isso aí que eu encerro minhas considerações com esse conselho, né? Na verdade é um conselho, é uma semente e um conselho. Quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos para frente. Show de bola. Então, com isso sendo claro aqui, encerradas as nossas atividades, nos encontraremos amanhã para dar continuidade aí. Ó. Parece que é sempre o mesmo tema, né? Só vai ampliando o conceito e a visão. Então, valeu, galera. Obrigado pela presença de todos. Bom dia a todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.